Heróis. Olha, deixa eu contar, a gente está falando de uma heroína, né, hoje no programa da Anitta, e eu tenho alguns heróis de infância que eu pelo menos assim, eu lembro. Tiradentes, por exemplo, eu curti muito a minissérie Liberdade, Liberdade, que a Globo exibiu, apesar de achar a direção um pouco fraca do Liberdade, Liberdade, mas a movimentação, figurinos, o histórico, afinal de contas, né? Algumas realidades ali, algumas coisas, claro, fictícias, mas outras muito bem colocadas. O Mão de Luva, por exemplo, é um cara que eu não conhecia e está nos livros, é verídico, está na história e tal. Então, Tiradentes, para mim, foi um grande herói. Sepete Araju, minha infância, me emocionei muito com Sepete Araju, assistindo Som e Luz lá nas missões, né, e tal. A Jacobina, de uma certa forma, também, que é nossa vizinha aqui, né, de uma certa forma, e Anitta Garibaldi também, de uma certa forma, Giuseppe Garibaldi e Anitta. Vocês acham que acabaram essa onda de heróis no nosso país ou vão surgir ainda? O que vocês acham? Quem foi teu herói de infância? Quem foram os heróis de infância para vocês? Eles ainda existem? Como é que funciona? Bom, eu acredito que nós estamos vivendo tempos de muita informação. Então, o lado bom das pessoas aparece, claro, mas o lado mal também aparece. É o caso tu falaste antes do Sérgio Moro. Para muitos ele é considerado um herói, para outros ele é um nada, né? Então, é isso que eu digo. A história tem muitos lados. Também era assim. Tiradentes para uns era um herói, para outros era um nada, e daqui a pouco a história provou que ele não era tão santinho assim, enfim. Não existe ninguém santo, vamos dizer assim. Né? Os próprios santos da Igreja Católica, por exemplo, tiveram seus erros. Né? Então, alguém de uma... Até a Madre Teresa de Calcutá defendia algumas coisas bizarras, né? E era a mãe dos pobres. Então, existem pessoas que a gente pode nos inspirar, que a gente admira, né? Que tem uma conduta correta, que tentam ser o mais próximos possível do que a gente considera ético. Mas heróis é uma palavra muito forte. Fora da política, então... Na verdade, a política tem dominado todos os assuntos ultimamente, né? Então, é impressionante. E dentro da política tu tem um herói. É o que eu costumo dizer para o Rodrigão, né? Eu acredito que seja impossível tu chegar à presidência de um país sendo honesto. Eu acho inviável, completamente inviável. Né? Tu não tem como ser 100% honesto e chegar à presidência. Então... Que ruim isso. E daí, o Brasil é um país de uma índole muito controversa, assim, né? E de fato... a gente fica com essa ideia de que o cidadão é herói, então ele tem que ser santificado, ou ele é santo, né? Não é, ele é uma pessoa comum. A gente está falando da Anitta ali e tal, né? Ela é uma heroína, mas que deve ter matado o quê? 300, 400, 500 pessoas, né? Então, o assassino é uma pessoa boa? Não é uma pessoa boa, é uma pessoa ruim. Mas naquela circunstância, ela foi boa ou ruim? Não, ela foi boa. Então, fica aquelas contradições, assim, né? Que tu não sabe onde quer chegar. E o Brasil é um país contradito por nascença mesmo. Para mim, assim, um grande herói nacional, vamos esquecer que nós moramos aqui no Sul, vamos falar do Brasil como um todo. Para mim, o maior herói que o Brasil teve foi o Dom Pedro II, à medida em que dedicou a sua vida por completo a manter a unidade do país. Só que ele combateu, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que a Anitta estava inserida, tá entendendo? Uhum. Então, se tu falar assim, em nível nacional, qual foi o maior herói do Brasil? Foi o Dom Pedro II, sem dúvida alguma. Não tem nem dúvida, não foi Duque de Caxias, não foi Marechal Deodoro da Fonseca, não foi ninguém, entendeu? Foi ele, porque ele dedicou-se, né, por completo, né? Não deixa separar o Rio Grande, não deixa separar a Bahia lá na Balaiada, não deixa separar lá o Maranhão na Revolução Praiana, não deixa o pessoal da Bolívia pegar o Acre, não deixa não sei o quê. Então ele é o culpado desse país tão grande. Vai lá e dá um pau nos paraguaios e não deixa eles pegarem o Mato Grosso como eles quiserem. Tá? Então ele ficou... Brasil, quem é o grande herói do Brasil? Dom Pedro II. Aí, e para mim, quem é a grande pessoa? Assim, para mim é o Giuseppe e Anitta Garibaldi, que eram contra o Dom Pedro II, tá entendendo? Que queriam fazer totalmente... Na briga ali entre a Anitta Garibaldi e o Bento Gonçalves, e todo o pessoal do Bento Gonçalves, nesta dualidade de intenções,
quem acabou ganhando foi o Dom Pedro II, porque, afinal de contas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul continuaram pertencendo, né, ao Brasil como o Dom Pedro queria, e não como os nossos antepassados queriam, né? Então, falar em herói é uma coisa assim meio, sei lá, para mim bem contraditória, assim, né? Agora, sem dúvida alguma, que contemporaneamente o Sérgio Moro tem se destacado entre os demais, né? Embora que, do meu ponto de vista, ele cometa alguns atos assim que, né, são questionáveis. Me parece que às vezes se vislumbra com a câmera, né? Sim. E deixa a ética um pouco de lado, como foi aquele caso de vazar gravações da Dilma com o Lula e tal. Como é que tu vai fazer isso com uma chefe de Estado, independente de quem seja essa chefe de Estado? Sim, né? sim. Não pode, é uma questão de segurança nacional, assim, né? Tanto é que ele mesmo depois veio a público dizer de que estava errado, tal, não sei o quê. Mas se alguém não puxa a orelha dele, não, tinha passado batido aquilo ali, tá entendendo? Então o que é? Dá um vazio de notícias, de informação, aí o cara cria um fato novo para se manter na mídia. Então isso é muito perigoso para quem trabalha no judiciário. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, trabalham no Ministério Público, no judiciário, estão nos ouvindo, de não se deixar aí trair pelo ego, né, de modo a não comprometer o resultado final do trabalho. Esse é o meu ponto de vista, assim, para estes heróis, né, que querem aí se solidificar na sociedade. Mauro Blankenheim. O maior herói do Brasil é Pelé. Pelé? Por quê, Mauro? Mas ele não jogou em 62. Mas eu não preciso Só fez justificar. firula. Eu tentei usar o poder de síntese, né? Eu acho que indiscutivelmente é o Pelé. É que a gente cria preconceito de dizer assim, não, o Brasil é futebol, samba e carnaval. Olha, o Brasil é futebol, samba e carnaval. E bunda, por que não? Né? A questão do Sérgio Moro é muito clara. Quem lê o Davi Coimbra, hoje ele fala sobre isso. Que ele tinha amigos que hoje são contra o Sérgio Moro. Eles já não são mais amigos dele, Davi Coimbra. Caramba, Então, no Brasil é o seguinte, quando um cara se destaca... Lembra do o Barroso? Como era o nome dele? Quando um cara... No mensalão. Quando um cara se destaca no Brasil, isso é a tendência do ser humano, né? Logo vem a contracultura. Ah, não, mas o cara é viado. Né? Ou não, mas o cara roubou quando ele era criança, ele pulou o muro da casa do vô dele, lá em Santa Maria, e matou a galinha do vizinho. O próprio Pelé, veja só, preconceito. Não jogou em 60... Preconceito, diretor, preconceito. Mas não jogou em 62. Não jogou em 62, jogou uma partida e se lesionou na segunda, né? Só que é o seguinte, né? Tinha Amarildo, que entrou e jogou mais do que o Pelé, né? Aí, em 1966, Pelé foi um desastre, como toda a seleção. Aí né? entrou o Garrincha? Não, em 62? É. 62, Garrincha já era titular. Já era titular. Ele substituiu o Dida na Copa de 58, né? E então Esse programa é eu vou resumir então para vocês. O maior herói do país se chama Edson Arantes do Nascimento e atende pelo apelido de Pelé, tanto que assim se destacou pela primeira vez em 1958. Hoje nós estamos quase em 2018, 60 anos depois, e ele concorre em popularidade com o maior atleta de todos os tempos, chamado Cassius Marcellus Clay, Muhammad Ali, que é o boxeador que faleceu aí agora meses atrás, né? E veja só. Mas que questão de caráter era 1000 vezes melhor que o Pelé, né? Assim... Mas ele também fazia o seu marketing, né? Quer dizer, o cara chegar e dizer eu não vou lutar, né? Quer dizer, isso é como ele disse, é certo ou é errado dizer eu não vou para a guerra, né? Pela lei era errado, mas Pois pelos conceitos dele era certo. Né? Mas agora eu lembrei do nome Joaquim Barbosa. Né? Há 5 anos atrás ele era o maior candidato herói a presidente. Agora o Moro é o candidato a presidente, ninguém mais sabe quem é Joaquim Barbosa. Essa questão da santificação dos heróis é muito interessante, porque aí falando de santos mesmo, né? Eu me lembro que na faculdade de jornalismo, o professor lá de estética e tal, então ele trazia santos para a gente estudar a vida dos santos. E ele só trazia santos católicos. E um dia um aluno lá perguntou, professor, o senhor só apresenta santos católicos, tem que trazer santos de outras religiões para a gente estudar também e tal. E ele na religião seguinte trouxe um santo japonês. E a gente tinha que ler o histórico do santo, né, para fazer um texto sobre aquele santo. E o cara era santo no Japão porque ele tinha matado 1.148 pessoas. E eu nunca me esqueci desse número, né? Ele era santo porque... Esse professor é bacana. Mas por que ele era santo? Porque tinha uma comunidade lá, tal, na isolada do Japão, isso, aquilo, outro, e o cara era um excelente samurai, né? Samurai não, ele era uma pessoa muito destra nas artes marciais.
E ele matou 148 pessoas na defesa da comunidade dele. E ele, então, foi santificado por aquela comunidade. Ele era um santo. Né? Santo da Olha a comunidade. contradição, né? Contradição total. Eu me lembro de um... Não é peso de uma consciência, mas de um... Como é que eu vou dizer? De uma crise existencial que eu tive quando eu descobri que o Moisés tinha matado uma pessoa na Bíblia, né? Buda matou uma pessoa. O Moisés matou uma pessoa e disse, mas como é que o Moisés é santo se ele matou uma pessoa, cara? Eu, enquanto católico, raciocinava desta maneira, né? E isso justifica, né? O porquê que a gente quer... para ele ser pessoa boa, ele não pode ter cometido nunca. Não é não só ter matado, não pode ter cometido nenhum erro. Mas Deus na Bíblia matou milhões de pessoas. Deus a gente perdoa, a gente não Olha só, separados pelo nascimento. Vamos ver então, separados. Esse é um quadro de sextas-feiras aqui no nosso programa. Vamos dar uma olhada. Tu não sabia que esse não, olha ali. Sem maldade, olha ali, sem maldade. Sem maldade. Olha aí, cara. Olha aí. Faz esse olhar aí pra gente. Isso. Faz esse olhar. Ali, ó. Ali, ó. Separados. Bota o cara do cachorro. Olha lá. Vou deixar uma barba aí para próxima Pô, sexta. cara, mas separados pelo nascimento. Esse quadro é fantástico. A eu me minha divirto não muito. botaram lá na... Não, botaram a tem minha? a dele, tem a dele aqui. A minha não puxasse aí? Qual é a tua? É o Pitt. O Pete? Brad Pitt. Brad Pitt. Pior que o Bota Beto aí. Bruno, na última vez que ele Tenta veio achar pra uma Novo com Hamburgo, ele com o chapéu. Ele me convidou para comer o sushi, daí eu cheguei lá, eles fecharam o sushi lá na Fevale para comer, e eu odeio sushi. E tinha uma barca enorme, eu falei, pô, não come isso aí, tio. Odeio sushi. Ele me deu o yakisoba dele, a única coisa que eu consegui comer, então tô devendo o yakisoba para ele. Mas tu daqui uns anos pode te passar pelo Lucas Jagger, né? Quando o filho da Eu Luciana queria Gimenez. só a parte da pensão. Quando a né? Luciana- Só a parte da Eu pensão dele. já perguntei pra minha mãe se não rolou assim alguma coisa. Quando a- Mãe, a gente tá aí pobre, mãe. Aí entra numa aulinha de Se inglês. não rolou Eu, queria, alguma coisa com eu fui ele no show também. dos Stones em Porto Alegre, eu só queria roubar um fio de cabelo do Mick Jagger pra tentar meter um DNA, né? Mas não rolou, não rolou chegar naquela perto. vez não rolou. Do Mauro, conseguiste alguma coisa? Não? Deixamos pra próxima. Conseguiu o Brad Pitt aí ou não? Não conseguiu ainda. Não conseguiu também. Parecido mesmo, é verdade? É verdade, mas sabes que eu e o Brad Pitt temos alguma coisa em comum, né? Ah, é? Ele também é jornalista, sabe? Sério? Sério. Não sabia disso. Meu. É um fotógrafo também. eu vi Ele no- entrou, ele fazia é especialista em fotojornalismo. Ele na faculdade de jornalismo é que ele entrou nas artes cênicas, então. Ah, né? olha Por fazer aí, comunicação ó. social, e tal, e boa aparência, e tal. Aí Nós temos caminharam ele. esse rapaz que está na Globo agora com muito destaque na novela das 19, né? Ele era funcionário da Rádio Gaúcha. Como é o nome dele? Esse que está na novela das 19 agora com a... 19? Puxa vida. O Rafael Rafael Cardoso. Rafael Cardoso. Rafael exatamente. Cardoso. Que é Ele casado com a filha da Sônia Bride, que é catarinense, O inclusive. a pessoal não menina. assiste porque ele tá todo assistindo Estação Hamburgo, né? Ah, é verdade. Daí, pessoal, e O ele pessoal tem fez, bom gosto. ele fez o filme Senhores da Guerra, que está em cartaz Sim, aí Senhores da Guerra também, um filme Ele fez uma muito novela das interessante. 8 também, que ele era o cozinheiro aí na Rede Globo. Então É, ele foi muito bem, exatamente. muito bem na novela. velho. Eu gravei essa novela, fiz figuração nessa novela. Por lá. coincidência, ele estava num evento em Araranguá, quando nós estávamos começando a produção do filme Anitta. E alguém me apresentou para ele e disse, olha, o pessoal vai rodar um filme e tal, não sei o quê. Só que, na verdade, não tinha um papel para encaixar para ele, assim, Sim, né? sim. Não tinha característica dele e tal. Mas ele se dispôs na época, assim, em que ele não era ainda tão famoso como é hoje, assim, né? de Rolando, participar nós do estamos filme. chegando no final do programa, nós temos o ponto final de cada um. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes do ponto final. Se já tem a preparação de um novo filme, como é que está isso? Um novo roteiro já está nascendo? Não, eu não queria fazer nada que, se vier a fazer, eventualmente, né, no futuro, um outro filme, não vai ser nada ligado à história, assim. Eu tenho apresentado filme muito em escolas e tem me preocupado muito a índole, né, dos estudantes, tem me preocupado muito o comportamento deles, né, nas salas de cinema. Me parece uma juventude atual muito transviada, né, no que diz respeito às questões ligadas à educação, ligadas aí à conduta, né, dentro de uma sociedade, como essa sociedade tem que ser regida. Eu penso, né, em fazer algum filme que dê essa conotação, né, que fale de drogas, fale da falta de educação da juventude atual mesmo, assim, diante dos paradigmas sociais. Eu não estou falando isso assim Sim, por sim. desfora, por nada, tá entendendo? Estou falando- Mas é um tema a Eu ser estou falando abordado. isso para ver se as pessoas chamam atenção, né? Se a pessoa... Aí eu já estou chegando naquele ponto, assim, porque na minha época não era assim, Já tá não sei o chegando quê, assim. né? Tô chegando nesse Na ponto, minha assim. época não Mas era tem me assim. preocupado muito, assim, não a atualidade, tá entendendo? Não a atualidade, mas me preocupa
né, o país do futuro. Porque me parece, do meu ponto de vista, né, de que se nós formos alicerçar o Brasil de daqui a 30, 40, 50 anos com esta massa que está sendo esculpida, né, na atualidade, eu sinceramente tenho uma preocupação bastante grande, assim, né? Que país será esse no futuro, assim, né? Teu ponto final, Cauê. Meu ponto final, primeiro, agradecer por trazer essa joia rara que pode nos compartilhar tanta coisa legal, né? Falar um pouquinho da história e de cinema. Não, depois porque a gente diz que a gente sempre vem nessa bancada para tentar aprender. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente e dizer que eu estou muito, muito, muito feliz com a volta do Hambúrguer Bergfest. Que eu tive a oportunidade de tocar na última edição que aconteceu, isso lá em 2011, já faz há 5 anos, né, a última edição. E essa edição vem assim num momento tão importante, né, num tombamento histórico de Hamburgo Velho, na morte do Schaeffel, o tombamento da arte dele, né, como patrimônio nacional. Então é um momento especial, assim, né, que Hamburgo Velho está vivendo, que Novo Hamburgo está vivendo, e resgatar a maior festa criada pelo Schaeffel lá nos anos 80 é uma coisa magnífica para a cidade. Sábado e domingo, das 11 da manhã às 22 horas, é isso? Na Avenida General Daltro Filho, em frente ao Museu do Schaeffel, ocupando todas as ruas. Antigo ali, Maracanã, revista. Antigo Maracanã. Tu não sabia disso. Eu sou desse tempo, né, também. Curva do Maracanã. A curva do Maracanã. Teu ponto final, Mauro. Eu ia lembrar que Hamburgo Velho já houve um tempo em que a gente ia de trem para Hamburgo Velho, né? Puxa vida. Pois faz uma era, né? Eu morava em Taquara, nasci como taquarense, né? Nasci em Taquara. Eu fazia Novo Hamburgo, Taquara de trem. Mas trem mesmo? Trem, Maria Fumaça. E várias vezes eu fui do centro aqui para Hamburgo Velho e aquilo era uma efeméride, né? Era um negócio fantástico. Agora dá para fazer um programa inteiro. Eu comia aquelas rosquinhas na estação de Hamburgo Velho, cara. Que tempo interessante, né? Que tempo legal, né? Que tempo legal. Que tempo bom. Depois vieram os ônibus da São Jorge, né? Que era uma companhia importante aqui da cidade. E eu aproveito para fazer o ponto final com essa retrospectiva. Hamburgo Velho em festa. Hamburgo Velho em festa. E na Alemanha, por exemplo, se tem muito esse conceito de Altstadt e Neue Stadt, né? Que é a cidade velha, o berço, Hamburgo Velho, né? E Novo Hamburgo, Nova Hamburgo, né? Que é a cidade nova, né? Moderna. Neu-Hamburg. É mais ou menos isso. Exatamente. Ponto final. Convido o pessoal para hoje à noite, lógico, né? O ponto Ainda final, tem tempo, o ponto final é orientar o pessoal a tomar um cafezinho agora rápido, né? Qual é a comida típica daqui que vocês tomam com café com leite? É pão de queijo? O que é? Não, um lanchezinho. Pão com chimia. Pão com banha. Café com leite e pão com chimia, né? Pão com banha. 2 dedos de pão e um de chimia. É verdade, então vamos lá. Às 20 horas. E às 20 horas lá no Teatro Municipal, né? No centro cultural aqui fica bem na frente da praça principal ali da cidade, né? A Praça 20. Praça Mindy? Praça 20. É a segunda praça 20 de setembro. mais importante. É um nome sugestivo para né? 20 de setembro. Foi no 20 de setembro. É em homenagem ao Leonardo da Vinci, né? Não. Que é o cara que mora ali. O Leonardo mora por ali. Vou convidar o pessoal, né, a participar. O Fernando acho que vai trazer novamente filme em outra ocasião aqui, mas de repente demora um pouco, né? Então, convidar vocês a assistirem o filme hoje lá, porque ele é muito legal mesmo, né? Ele traz muita cultura e tem também participação de uma atriz aqui da cidade, né? Então, prestigiar. Que vai estar hoje, aliás, tem a Nádia pessoas também, do elenco. A Nádia também vai vir, que faz a mãe da Anitta e tal, né? Vai ser E depois do filme a gente vai fazer um bate-papo também com as pessoas, né? Quem quiser participar também, a gente está lá esperando. Bancada está convidada também para hoje. Eu quero fazer um registro da Gudrun. A Gudrun está nos assistindo. Gudrun Michel. A professora... Só tem uma pessoa com esse nome. Gudrun Michel. Gudrun Michel. Ela me ligou hoje à tarde dizendo que nós fizemos um comentário dela aqui na última sexta-feira, né, há uma semana, portanto. O Anderson Neves estava sentado aqui na cadeira onde está rolando hoje. O Anderson Neves fez o comentário de que ela foi a professora dele
e ela ficou muito lisonjeada com isso, me ligou hoje perguntando quem era a pessoa, eu disse que eu ia dizer hoje no programa, tá aí. Anderson Neves foi o seu aluno. Artista plástico. A Gudrun trabalhou conosco na Conversation. Na Ela dava aula de Conversation. alemão para o Carlito Schwann, que é um dos empresários mais importantes aí da cidade. Era ou ainda? É? É. Eu disse era? Tu disse era. Bárbaro. Não, é, né? Atos falhos, então. Atos falhos, tá bom. Estação Hamburgo vai ficando por aqui. Vamos correndo para assistir o filme Anitta no Centro Municipal de Cultura. E a gente volta segunda-feira com mais Estação Hamburgo.